Olá, queridos amigos, alunos, professores, alunas, onde você estiver, receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria voltarmos mais uma vez a esta aula maravilhosa e hoje, juntamente com os nossos companheiros, pastor Manuel Luiz Prates, pastor Marcos Santana, vamos juntos levar você a um conhecimento e a edificação para que a sua vida seja cada vez mais abençoada. Hoje trataremos sobre a lição de número 6, denominada Um Chamado para o Arrependimento. Pastor Manuel Luiz Prates, estávamos comentando aqui sobre esta lição e ela tem muito a nos ensinar e ela também é um pouco intrigante, né? Verdade, pastor Paulo, uma lição importantíssima, né? Nós vamos aprender hoje aqui o que Deus tem preparado, já está no coração do pastor Marcos, né? E ele estava antecipando para a gente aqui. Você vai ser muito abençoado como tem sido das outras vezes. Pode acreditar. Davi, na história, foi um homem que foi denominado homem segundo o coração de Deus. Mas a trajetória de Davi é um pouco difícil, às vezes, a gente compreender a bondade de Deus em cima de tudo isso. E aquilo que Davi fez, as ações de Davi. Davi não foi perfeito, e é isso que a gente estava comentando também. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor Luiz Prates. É uma alegria podermos estar juntos nesse momento para refletirmos, estudarmos, meditarmos nesse salmo tão rico, que é o Salmo 51. Se você não tem a revista, pode neste exato momento, através do aplicativo Betel Editora, onde você encontra nas plataformas tanto Android quanto no sistema iOS, onde você pode baixar este aplicativo gratuitamente e lá também adquirir as nossas revistas. Nós temos a mesma revista, só que no formato EPUB ou e-book, para que você tenha facilidade de levar e estudar aonde você desejar. A revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre trata sobre o livro de Salmos, que é uma referência para o devocional de adoração e oração do cristão. Se você deseja adquirir ela, também entre em contato com o superintendente, com o seu pastor, porque ele certamente já está ou tem ainda disponível para que você estude nesse trimestre. Acompanhe aqui também os nossos canais de vendas que está aparecendo na tela, onde você pode entrar em contato com o nosso plantão comercial e também adquirir a sua. É a Editora Betel que está continuamente edificando a casa de Deus. Vamos neste exato momento, então, o prelúdio daquilo que será a nossa lição de hoje, que vai tratar sobre o chamado ao arrependimento, o nosso preâmbulo, ou aquilo que a gente constitui antes. O texto áureo vai dizer o que, pastor Prates? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Esse é o nosso Deus, pastor Marcos Santana. Um coração contrito e quebrantado, ele não desprezará. A lição, ela já começa a tocar-nos logo no texto áureo sobre a realidade daquilo que Deus está proporcionando a todos nós. A verdade aplicada, vamos tratar sobre o que, pastor? Sim, que o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Os objetivos desta lição relatam apresentar o contexto histórico do Salmo de número 51 e revelar o caminho do arrependimento também, e também mostrar-nos os pedidos do salmista a Deus. Nós vamos encontrar isso baseado sempre em um texto. O texto de referência qual é? É no Salmo 51, pastor Paulo, do versículos 1, 2, 7, 9, 10, 12 e 13. Este Salmo 51 é um salmo maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de lê-lo algumas vezes e é um salmo que nós sentimos a misericórdia, a graça de Deus e um coração de fato quebrantado e arrependido. Nós temos aqui disponível a você
que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, as leituras complementares, aonde você pode, através de uma leitura devocional, edificar a sua casa, edificar a sua família e também constituir um conhecimento sobre aquilo que a gente está tratando. Não só isso, nós temos também hinos sugeridos, onde você pode ter o seu culto doméstico também aí na sua casa com algumas sugestões. Nós vamos iniciar com oração e o motivo da oração no Dia das Mães é para que o Senhor dê vida, força e vigor a todas essas mulheres. Esse é o motivo da nossa oração. Muito bem. E aproveitamos aqui porque eu tenho em casa agora, além da minha mãe maravilhosa, além da minha sogra também, não pode esquecer da sogra, que é maravilhosa também, a minha esposa, que este ano é o primeiro ano que ela tem a oportunidade de passar o Dia das Mães sendo mãe. Então, aqui do Lior, que é uma criança lindíssima. Minha homenagem a todas as mulheres e vale a pena aqui ressaltar a importância que a nossa bispa Irene, bispa primaz, ela tem no Ministério de Madureira e também na criação dos nossos líderes. Todos os nossos líderes passaram pela criação da bispa Irene. Nossa homenagem a ela. Deus abençoe. A todas as mulheres nós homenageamos através da bispa Irene Ferreira, bispa primaz da nossa igreja. Que Deus abençoe. Você, mulher, sinta-se abençoada, privilegiada, porque certamente você é uma bênção de Deus. Quer fazer alguma consideração por conta da Nelly? Ah, sim, claro. Também quero mandar aqui uma saudação especial para a nossa bispa Irene Ferreira, mulher que eu tenho um profundo carinho, nossa mãezona, né? Eu não tenho mais a minha mãe, já está com Jesus, mas eu tenho a minha sogra, né? Você falou bem da sogra. Olha. Mulher maravilhosa, a minha sogra. E a minha querida esposa Nelly, né? Que agora, nesse ano, nós somos avós, né? Ela avó e eu avô. Então, parabéns à minha esposa e às minhas filhas, né? Principalmente a Dani também, que é a mãe da Isadora, que me deu a minha primeira netinha. É por isso que o pastor Manuel Luiz Prates está destilando mel, né? É notório isso. Pastor Marcos Santana, quer fazer as suas considerações? Eu agradeço a oportunidade de poder estar também homenageando a minha mãe, a mãe Ivonesa, a minha sogra, a missionária Maísa, a minha esposa, a missionária Marisa, e também as minhas noras, que também são mães, a Marta Rabelo e a Aline Espíndola. Se você pode, por favor, é hora também de você homenagear aí a sua sogra, a sua mãe, né? Ou uma filha que você tenha que seja mãe. Congratule-se nesse momento, se você estiver em família. Marido, prepare o café da manhã daquele jeito maravilhoso. Que Deus abençoe a todas as mulheres. Vamos orar. Vamos apresentá-las ao Senhor para que Deus dê força, vigor a todas essas mulheres maravilhosas. Vamos orar. Senhor Deus Pai, neste momento, em Tua presença, nós estamos mais uma vez. Senhor, e já é notório, sentimos a Tua graça nesta lição. A oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a Sua palavra e também, Senhor, de sermos edificados por Ti neste dia. Eu quero abençoar, Senhor, ou pedir a Sua bênção para a vida, Senhor, destas mulheres que batalham, Senhor, e são extremamente importantes às famílias. São colunas, Senhor, nos lares. A edificação de um bom lar, de um sólido lar, está nesta vida, Senhor, que hoje nos assiste e é comemorado, Senhor, através de uma data comemorativa, este dia tão precioso destas mulheres, as mães. O Senhor deu a graça de ser gerado e o Senhor tem cuidado, Senhor, também de cada uma dessas mulheres. Abençoe essas mulheres, que elas tenham, Senhor, vida, que elas tenham sabedoria para desempenhar o seu papel tamanhamente importante na família e na sociedade. Glória a Deus. Deus os abençoe, Deus prospere, Deus dê vida, saúde neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães. Muito bom. Vamos então, neste momento, darmos início à nossa lição. O esboço da lição vai tratar sobre 3 pontos. E eu gostaria já
de pedir para que o pastor Marcos Santana nos dê o esboço da lição, porque ele sempre vem com os relatos para poder deixar-nos mais ligados e também já tomando conhecimento do que vai ser tratado. Pastor Marcos Santana. Então nós temos a introdução, depois o contexto histórico, o caminho do arrependimento, os pedidos do salmista e a conclusão. A título de introdução, eu destaco a importância de nós estudarmos o Salmo 51, tendo lido, meditado no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. O Salmo 51, dentro daquela classificação que nós temos falado aqui desde a primeira lição, faz parte do livro 2. É um salmo penitencial ou também chamado de arrependimento, junto com outros salmos classificados assim: Salmos 6, 32, 38, 102, 130 e 143. É um verdadeiro grito de perdão, o Salmo 51. O salmista roga o perdão de Deus, reconhecendo seus erros, falhas e deficiências de natureza moral e espiritual. É um salmo riquíssimo. O ponto de partida desta lição está relatando-nos quando há arrependimento, há restauração. É o início da nossa aula. Por favor, aperte o cinto e seja neste momento edificado por Deus. O primeiro tópico trata sobre o contexto histórico do Salmo 51 e como ele de fato ecoa na sociedade e, por conta desses sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor, mostra também que o pecado de Davi lhe conduzia a um estado completo de esvaziamento espiritual e uma profunda angústia. Nós encontramos o contexto e agora vamos fazer a aplicação deste texto. Pastor Marcos Santana, tópico 1. O tópico 1, ele trata do contexto histórico. Como diz a nossa lição, o Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Então, para termos um entendimento melhor do tópico 1, é importante que cada um de nós leiamos no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, e tenhamos pelo menos um entendimento panorâmico do que nós encontramos nesses dois capítulos, né? É o adultério de Davi, a tentativa de encobrir fazendo Urias dormir com Batseba, não deu certo isso, então ele tramou para que Urias morresse, e no capítulo 11 nós vemos ele recebendo Batseba como mulher e nasce o filho. No capítulo 12, Deus envia o profeta Natã, Davi é confrontado com o seu pecado, e é interessante, eu destacaria essa parte de um dos versículos do capítulo 12. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor? Eu acho relevante nós guardarmos essa expressão do capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Vem as consequências do pecado, vem a confissão, o reconhecimento e o perdão que Deus concede a Davi e a morte do menino. Esse seria o contexto histórico, panorâmico, para nós entrarmos no tópico 1.1, que vai tratar sobre as transgressões de Davi. Já podemos avançar? Perfeito, pastor. E aí eu vou destacar aqui no texto da lição essa expressão: o processo que antecedeu o pecado de Davi. Eu também sublinhei aqui essas duas expressões. Tempo em que os reis saem, porém Davi ficou. Eu acho importante nós
pensarmos na definição dessa palavra processo. Eu fui lá no dicionário, diz assim: ir por diante, ou segmento, ou sucessão de estados. Então notem, a queda do ser humano, ela nunca ocorre repentinamente. É resultado de um processo. É importante nós destacarmos essas expressões em relação a Davi. Ficou, olhou, desejou, chamou, adulterou e planejou a morte de Urias. Note que antes do adultério, olha esses passos. Ficou, olhou, desejou, chamou. Então, é uma série de passos que, se não forem interrompidos, vão resultar no pecado. Agora, a lição também destaca no nosso subsídio como desencadeia esse processo. E o nosso subsídio vai dizer assim numa frase: não teria sido incomum que Davi andasse pelo telhado. Aí eu coloquei até uma frase aqui no rodapé da lição que diz assim: o processo muitas das vezes inicia com situações comuns. Ou seja, aparentemente não se percebe que aquele primeiro passo pode levar a uma queda. Então, em termos práticos, como é que nós podemos, discípulos de Cristo, como é que nós podemos evitar a queda? Eu deixo aqui como sugestão 3 passos, 3 atitudes. Primeira, a gente precisa ter plena consciência da pecaminosidade do ser humano e, consequentemente, nós temos que ter plena consciência disso. Segundo, é muito importante um constante autoexame, considerando que esse autoexame, na verdade, não é apenas eu examinar a mim mesmo, mas eu ter consciência da importância de Deus nesse processo. E aí eu vou pedir, se possível, pastor Prati, fazer a leitura do Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu acho importante essa oração do salmista, porque ele tem plena consciência que ele não consegue conhecer plenamente o que se passa dentro de si. Então ele busca em Deus esse exame. Ele busca no Senhor. Evidentemente, como eu disse, tem a nossa parte. Tem até um texto lá em 2 Coríntios, se a memória não me falha, onde Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis firmes na fé. Então tem a minha parte e tem a parte de Deus. E terceira sugestão, até a nossa lição aqui diz assim: temos 2 escolhas, ou andar em espírito ou produzir as obras da carne. E aí é possível, pastor Prati, nós lermos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora o 25. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Eu deixo para a vossa reflexão essas 2 expressões: viver e andar. Fomos vivificados, então nós precisamos andar. Fomos restaurados, então agora a gente precisa viver. Esse seria um resumo do tópico 1.1. Muito bem. E no direito nós estudamos algo que se chama intercrimes, o caminho do crime, né? E existe algumas fases, que é a cogitação,
a preparação, a execução e a consumação. O que é percebível aqui na atitude de Davi é que houve esse caminho para que se cometesse de fato aquilo que o coração dele em algum momento foi envolvido a cometer. Então, isso que o senhor disse é tamanhamente importante, que é um processo que desencadeia ações que vão resultando a decadência do homem e também o seu estado de espírito, a sua santidade vai sendo prejudicada diante dos fatos que nós aceitamos viver. Ele cogitou, preparou, executou e consumou esse ato. É um caminho em que a gente precisa aqui fazer a reflexão para que a nossa vida também não incorra nestes E me fatos. parece, pastor Marcos, não sei se o senhor concorda, tudo partiu, parece-me de uma ociosidade, né? Perigo, né? Não é? É aquela frase que o senhor disse, ele falou, ficou. Que não era comum no momento de tempo que guerra. era sair, ele ficou. Não era comum no momento de guerra que os reis, teoricamente, ficassem enquanto os soldados estivessem também guerreando. Nós podemos até acrescentar que não estava aqui no esboço, mas faz parte do contexto. Alguns comentaristas comentaram sobre isso. Por que será que ele ficou? Por que era tempo de sair? Porque, na verdade, os reis, muitas das vezes as batalhas, elas tinham como se fosse um momento em que, olha, vão parar por causa das chuvas, e depois que os camponeses, que muitos deles participavam dos exércitos, tinham feito já a sua colheita. Então é como se, então agora estão liberados para reiniciar uma guerra. Olha aí. Interessante. Vamos então ao tópico 1.2, onde trataremos o fruto do pecado e o plano de Davi, que é uma sequência, na verdade, daquilo que nós provamos na transgressão de Davi no contexto do 1.1. Pastor Marcos Santana. Tem um texto na nossa lição do 1.2 que diz assim: Davi planeja encobrir o seu pecado. E o último parágrafo diz assim: os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão escondidos aos olhos de Deus. Então eu gostaria de destacar aqui que esse processo a gente nota que é como se Davi, o ser humano, se não confessar, se não se arrepender, é como se fosse afundando cada vez mais. Mas notem esse texto, se o pastor Prates puder ler, Números. Eu acho que, na verdade, a princípio eu não tinha colocado essa expressão. Problema. Vamos lá. Números capítulo 32, versículo 23. 23. A Bíblia do culto é muito fácil localizar. 23, né? Por favor. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Guarde esse texto. Sentireis o vosso pecado quando vos achar. A questão de pecado tem que ser tratada. Tem que ser confrontado. Tem que haver arrependimento. Tem que haver conversão. Tem que haver confissão. Um outro texto que nos ajuda a refletir sobre isso é Gênesis capítulo 4, versículo 7. Quando Deus vai confrontar Caim antes dele matar Abel. Caim teve ali a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de interromper esse processo. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim: o pecado quer dominar você. Um outro sentido desse texto é como se o pecado fosse um animal que está furioso querendo te destruir. E aí a gente vai ver que se o ser humano não souber lidar e tratar com isso, ele vai repetir as atitudes do primeiro casal. O primeiro casal, diz o texto, que quando pecou, os olhos se abriram, viram que estavam nus e se envergonhavam.
E o texto vai dizer que o primeiro casal, ele faz o quê? Prepara aventais de folhas de figueiras. São as tentativas humanas de resolver o problema do pecado. Então, essa lição realmente é muito preciosa. O pecado é o que deixa-nos pensar, não se simplesmente se resolve do método humano, ou seja, quando nós tentamos encobrir as transgressões, não há como o ser humano de fato viver omitindo os seus pecados, os seus erros. Por isso que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Quando nós trazemos o nosso pecado e o reconhecimento disso ao Senhor Deus, nós alcançamos dele o perdão e o alívio para as nossas almas. Esse é um grande... Porque o pecado, quando atinge o ser humano, ele atinge toda a estrutura humana, não só a questão do seu espírito, mas o seu próprio corpo, a sua mente é afetada, e há uma opressão nisso, pelo domínio do pecado no corpo do ser humano, ou seja, na mente dele, no espírito dele. E isso vale aqui a gente ressaltar sobre a importância. Se você tem vivido em um caminho de pecados, se arrependa. Há chances para você e sua família. Deus levantou um profeta por nome Natã, e esse profeta, que é o tópico 1.3, nós vamos tratar, ele é quem vai confrontar aquilo que Davi havia omitido diante de toda a sociedade. Essa palavra que o pastor Paulo pronunciou, eu diria que é a palavra-chave do tópico 1.3, é confronto. Se a gente for ver no dicionário, uma das ideias é pôr frente a frente. E o texto da nossa lição vai dizer assim: para Davi a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã a mando de Deus e o pecado encoberto denunciado. Natã cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. E o último parágrafo diz: nesse momento, Natã denuncia a forma direta que este homem era Davi. E eu deixo aqui como sugestão, a editora Betel, ela tem uma lição que é preciosa. Eu sugiro que cada estudante consulte a nossa lição Betel Dominical do quarto trimestre de 2017, por ocasião dos 500 anos da Reforma. O bispo Abner Ferreira escreveu uma lição e entre essas lições nós temos uma lição só sobre pecado, uma realidade humana. Esse confronto é justamente tratando do pecado. E para tratar do pecado, passa pelo confronto. E aí a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas hoje em dia serem confrontadas. Eu diria que esse capítulo, esse Salmo 51, é muito rico, porque nós vamos ver aqui o seguinte: quando a doutrina acerca do pecado, ela é ignorada, ela é desprezada, a doutrina acerca da salvação é diminuída, é desvalorizada. É preciso que haja um ensino, um estudo, um conhecimento sobre a doutrina do pecado, para a gente poder entender e desfrutar da doutrina sobre a salvação. E o Salmo 51 é um verdadeiro manancial, porque notem, aqui no Salmo 51 a gente vai encontrar esse processo de arrependimento e restauração de Davi. Ele passa pela doutrina acerca de Deus, pela doutrina acerca do homem, pela doutrina acerca do pecado, pela doutrina acerca da salvação. Deixo como sugestão, ele começa com Deus. Ele começa com Deus porque Davi sabia que Deus é gracioso, é misericordioso. Ele passa pela doutrina do homem, os verso 5. Por quê? Porque ele reconhece a pecaminosidade do ser humano, a sua natureza pecaminosa. E aí vale aqui aquela reflexão
que já é conhecida talvez de todos, né? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Passa pela doutrina do pecado, do verso 2 ao verso 4 do Salmo 51. E passa pela doutrina da salvação, versos 7 a 10. Olha a importância desse salmo no grande plano divino de redenção, no grande plano de Deus se revelar ao ser humano. Esse seria um resumo do tópico 1.3. Excelente, parabéns, pastor Marcos Santana, pela condução deste primeiro tópico. Nós, então, ensinamos que, e você aprendeu o quê? Pastor Paulo, nós aprendemos que a desobediência ao Senhor conduziu Davi a um estado completo de esvaziamento espiritual e de profunda angústia. Eu queria aqui aproveitar, Sim, pastor. até agradecer, pastor Paulo. Eu tenho ficado esses últimos dias mais aí atendendo Madureira, nossa igreja mãe aqui em Madureira, e eu tenho conversado muito, pastor Marcos Santana, com muitos dirigentes nossos e secretários. E eu quero dar um testemunho aqui que eles estão orando a Deus, agradecendo por essa atitude da editora Betel, que nesse tempo de quarentena, o quanto esse estudo está sendo útil. E hoje eu percebo, aqui a gente que está envolvido às vezes não percebe, quantas lições preciosas o pastor Marcos Santana trouxe para a gente aqui apenas no tópico 1. Olha a importância de uma escola bíblica dominical, então parabéns. E o mais interessante, nós estávamos conversando antes do senhor entrar nos estúdios, justamente de uma coisa. Esta lição e essa revista, ela veio em um tempo em que nossa sociedade está precisando do consolo, da direção, do respaldo, ou seja, é uma revista que precisamos do nosso pastor, nosso supremo e bom pastor, neste tempo em que a sociedade está, de certa forma, desnorteada, sendo bombardeada, ociosa em casa. Então a gente precisa, nesse instante, refletirmos o quanto essa revista é essencial para as pessoas que estão do outro lado. Eu agradeço você, sua audiência, e só nesse primeiro tópico a gente pôde perceber o elevo espiritual que está nos trazendo essa lição. Verdade. Obrigado pela sua participação. Eu tomo a palavra aqui do pastor Manuel Luiz Prates e ressalto ela para dizer o quanto é importante a sua audiência e a sua participação. Vamos tratar o tópico 1.2, ou melhor, o tópico 2, que nos fala sobre o caminho do arrependimento, porque todos nós, eu estava conversando certa feita com um pastor, ele disse a respeito de uma pessoa que era conhecedora do caminho do Senhor, de uma questão, uma cidade muito pequena, e ele disse que a pessoa vivia tão oprimida que acabou tirando a sua própria vida. E o histórico que se tinha era uma vida completamente de pecados encobertos. Ou seja, vivia pecando e o refúgio que ele tinha por tanto pecado, como se aquele salmo que nos diz que um abismo chama outro abismo, ele foi se afundando e chegou até o resultado de tirar a sua própria vida. Mas aqui no tópico 2 nós vamos entender como isso pode ser para você também útil e abençoado o caminho que é o caminho do arrependimento. Evidente, né, pastor Paulo, pastor Prates e também a todos que estão conosco, não tem como nós esgotarmos esses assuntos nesse vídeo, nem é esse o nosso propósito, até porque seria humanamente impossível. Nós estamos apenas aqui dando pinceladas, estamos apenas lançando pequenas sementes para que cada um depois possa meditar, refletir, estudar. O tópico 2, por exemplo, esse assunto não tem como esgotar, arrependimento. Mas deixo aqui essa sugestão. É muito importante a gente pensar, refletir sobre arrependimento, mas à luz da palavra, para que a gente não venha confundir, restringir, limitar arrependimento à tristeza. Não venha restringir arrependimento a reconhecimento. Não venha restringir arrependimento
a confissão. Na verdade, arrependimento envolve isso que nós acabamos de dizer aqui e mais alguma coisa. Então, o Salmo 51 nos ajuda a meditar e pensar sobre isso. Notem, no caminho do arrependimento, olha como que o salmista ele inicia. Ele inicia pela graça de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele não inicia esse processo, pastor Prates, pastor Paulo, se justificando. Ele não inicia esse processo explicando o seu pecado. Ele não inicia esse processo acusando circunstâncias ou outras pessoas. Ele inicia pedindo misericórdia e confiando na graça de Deus. Ele reconhece que ele não é merecedor. Ele tem plena consciência do pecado. A nossa lição diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Depois diz assim: ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. O primeiro passo não é fácil. Eu tive a oportunidade, pastor Prates, pastor Paulo, de dar algumas palestras em reuniões de AA. E é interessante porque AA e também NA, eles trabalham com os 12 passos. E eu já ouvi de vários terapeutas na área de dependência química e profissionais dizer o seguinte: o passo mais difícil no processo de restauração, recuperação de um dependente químico é justamente o primeiro passo. Porque o primeiro passo diz assim: admito que perdi o controle da minha vida. Esse é o passo mais difícil. Por isso que a gente identifica esse passo com essa atitude de Davi. Ele reconhece que errou, que pecou. Ele tem plena consciência disso. E aí, a título de enriquecer esse nosso estudo, eu estava lendo no livro o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, e lá vai dizer o seguinte, que no Antigo Oriente Próximo, as divindades pagãs, elas não ofereciam uma revelação clara e permanente que servisse de guia. Por isso era muito comum nos pagãos eles justificarem seus erros por causa da ignorância. Ah, mas eu não sabia que essa divindade ia se sentir ofendida. Em Israel, e na verdade com o povo de Deus, a lei é clara e suficiente. E as ofensas podem ser identificadas com precisão, porque Deus decidiu falar, Deus decidiu se revelar, Deus decidiu nos dar a sua palavra. Versos 3 a 5, eu acho interessante, do Salmo 51, porque quando Davi fala sobre a pecaminosidade da natureza humana, né, ele começa dizendo, eu conheço as minhas transgressões. O 4 ele diz assim, contra ti somente pequei. E o 5 diz assim, em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Não quer dizer que a mãe de Davi, ela gerou Davi fruto de um relacionamento pecaminoso. Mas ele reconhece a natureza pecaminosa do ser humano. Agora, ao mesmo tempo, olha que interessante, Davi não descansa ou se acomoda nessa tendência universal, porque ele poderia ser muito cômodo para ele. Tipo assim, o que eu pude fazer se é assim que é o ser humano? O verso 5, então, do Salmo 51, não é uma desculpa para o seu pecado. Não é uma desculpa, mas é uma evidência de sua total pecaminosidade. E aí valeria a pena a gente ler, pastor Prates, por favor, Romanos,
capítulo 3, versículo 23, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verifiquemos os versos de 2 a 4 do Salmo 51 sobre a questão da responsabilidade pessoal. Olha os termos usados pelo salmista nos versos 2 a 4. Minha iniquidade, meu pecado, minhas transgressões, meu pecado e pequei. Acima de tudo, Davi reconhecia que o seu pecado, e assim como todos os pecados, é uma ofensa contra Deus. O verso 4, por isso que ele diz assim: contra ti somente pequei. Fiz o que aos teus olhos parece mal. O caminho do arrependimento passa por essa consciência, por esse reconhecimento, por essa confissão. Pastor Marcos, vale uma pergunta, Pastor Paulo? Por aqui, favor. complementando aqui. Aliás, para deixar claro, pelo menos para mim assim, eu quero só pedir a sua opinião. Nós não estamos falando de uma pessoa simples qualquer do reino, estamos falando do rei, né? Ele tinha a opção de ir daí. Eu pequei, mas eu sou rei, né? Mas ele vai por esse caminho. É uma questão de decisão, né? E aproveitando essa observação do pastor Prati, depois, por favor, leiam o subsídio do tópico 1.3, porque ele vai falar exatamente isso. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Então, os reis não podem pecar e também não podem fugir às consequências, mais do que quaisquer outras pessoas. E segundo, o homem mais santo é capaz de cair no pecado mais terrível. Talvez o primeiro passo, e nós falamos isso no tópico 1.1, talvez o primeiro passo para nós, discípulos de Cristo, não sermos vencidos pela tentação, é termos plena consciência de que é possível qualquer um de nós cairmos em pecado. Para o discípulo de Cristo, não é obrigatório, porque nós fomos libertos do poder do pecado. Mas nós ainda não fomos libertos da possibilidade de pecar. Então, vigilância e oração o tempo todo. Um homem pecador para de orar. Um homem de oração para de pecar. Foi isso que Leonardo Ravenhill, um grande pregador que alertava sobre o pecado da humanidade, ele trouxe à tona. Quando nós decidimos ter uma vida de santificação, a nossa conduta de santificação revela o nosso desejo para ser santo. Quando nós temos uma conduta errônea de pecado, a nossa própria destruição já é pré-anunciada. Então, portanto, nós vamos tratar já o tópico 2.2, que fala-nos sobre a confissão e o pedido de perdão, que isso, teoricamente, já esbarra exatamente em tudo que o senhor disse. Por favor, pastor. É muito importante nós pensarmos sobre o reconhecimento e a confissão e o pedido de perdão. Por isso que nós dissemos no início sobre o cair em pecado é resultado de um processo. E a restauração também é resultado de um processo. E passa pelo reconhecimento e pela confissão. É possível, pastor Prati, nós lermos primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito importante porque, se a memória não me falha, na lição passada ou retrasada, nós chegamos a falar que pecado é uma questão que não é resolvida deixando o tempo passar ou encobrindo. Notem o texto que consta no nosso subsídio desse tópico. Pecados que muitas vezes passam despercebidos ou não são reconhecidos,
mas que causam prejuízos espirituais na vida do ser humano, com consequências fatais. É possível, pastor Prates, nós lermos o Salmo 32, versos 3 e 5? 32, 3 e 5, Sim. perfeitamente. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Pastor Prates, por favor. 28. Nós vamos ver também outro texto sobre a importância de lidarmos com o pecado passando pelo reconhecimento e a confissão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperarás, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Agora, uma outra coisa interessante também nesse assunto, que quanto mais nós procuramos nos relacionar com Deus, aprofundar o nosso relacionamento com Deus, maior é a nossa percepção das nossas falhas, fraquezas e pecaminosidades. Notem como não há lugar para soberba. É verdade. Não há lugar para arrogância. Não há lugar para se achar melhor do que ninguém. Isaías capítulo 6, versículo 5, pastor Prates. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A visão de Isaías sobre Deus, sobre a sua santidade, fez com que ele visse com clareza e convicção a sua pecaminosidade. E aí, de novo, a gente faz aquela conexão que nós fizemos no tópico 1, né? Doutrina acerca de Deus leva Davi a pedir misericórdia. Doutrina acerca do homem leva Davi a reconhecer como Isaías reconheceu. E depois vem a salvação, porque Deus vai providenciar a purificação para Isaías. Esse seria o resumo do tópico 2.2. O perdão não aniquila as consequências. É o tópico 2.3, aonde vamos ter, de fato, um conhecimento que, por mais que sejamos perdoados por Deus, isso não aniquila aquilo que a Bíblia diz. Tudo que o homem plantar, de fato, colherá ou ceifará. E aí, pastor Paulo, pastor Prates, eu sugiro que todos nós voltemos lá para o capítulo 12 do segundo livro de Samuel, porque ali, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, não apenas Natã vai falar do pecado, mas ele também vai falar das consequências do pecado. Então, Davi sabia que teria consequências, né? A nossa lição vai dizer assim: embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Esse texto que eu vou compartilhar convosco foi me passado pelo pastor Brad, lá do Tennessee, nos Estados Unidos, quando ele esteve aqui pregando lá na igreja. E na mensagem, ele disse o seguinte: o pecado te leva mais longe do que você quer ir. O pecado sempre custa mais do que você pode pagar. O pecado sempre prende mais do que você quer. Então é muito importante a gente ter plena consciência de que a Bíblia nos revela que há perdão, mas há também consequências. Agora, é importante no Salmo 51, porque Davi demonstra um arrependimento não por medo da punição. Ele demonstra um arrependimento não porque está preocupado com o seu sucesso futuro. Davi demonstra arrependimento porque o que ele mais quer é reatar
relacionamento com Deus. É o que diz de fato no verso de número 10 e 11. Cria em mim, Deus, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. E o verso seguinte também é importante, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele teve a consciência, que é o que o Senhor sempre revela, de buscar de Deus estar em conexão com Ele. Essa é a importância do reconhecimento. Quando a gente pede perdão a Deus, nós não anulamos a consequência do pecado, mas o fato é que Ele nos ajuda a rompermos com todos esses desafios, porque estaremos em conexão com Ele. Vamos então ao que nós aprendemos, então, ou que o que nós ensinamos e o que as pessoas aprenderam. E Davi foi confrontado, né? Que ele se arrependeu, pediu perdão, mas não isentou de pagar o preço, né? Teve consequências. Teve que sofrer o ato, as consequências do ato. Vamos então ao último ponto desta lição, do nosso estudo, que é o tópico de número 3, o pedido do salmista, ou melhor, os pedidos do salmista. O primeiro tópico 3.1, conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. O verso 6, nós poderíamos entender que Deus ama a verdade no íntimo, o valor de um coração sincero. Ele, o salmista, na verdade, ele almeja uma renovação interior. A sabedoria no pensamento hebraico, é interessante a gente pensar nisso. A sabedoria ocorre quando o conhecimento produz a obediência. Ou seja, é muito mais do que informação, é muito mais do que concordar, é muito mais do que pensar. A sabedoria ocorre quando o conhecimento produz obediência. Esse é o anseio do salmista. Vamos então ao tópico 3.2, que nos fala sobre o purifica-me com hisopo. Esse daqui é muito interessante, eu já ministrei uma mensagem sobre o hisopo, que tem a capacidade de sugar, ou seja, como uma bucha, de absorver com maior facilidade. Mas nos explique detalhadamente. Pastor Paulo, eu vou pedir perdão e também perdão. Eu só queria ler esse texto da lição em relação à sabedoria. Perfeito. Porque eu acho que é fundamental. O último parágrafo do subsídio vai dizer assim: o que Deus de nós exige, Ele mesmo opera em nós. E o opera de maneira normal, iluminando a mente e dessa forma persuadindo a vontade dele. Essa é a verdadeira sabedoria. E agora, indo para o tópico 3.2, purifica-me com hisopo, o nosso texto da lição diz: o hisopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia da purificação. Eu vou deixar aqui 2 textos para reflexão de todos nós, que é Êxodo, capítulo 12, versículo 22, onde o hisopo ele é utilizado num contexto de proteção. E Levítico, capítulo 14, versos 6 a 8, onde o hisopo é utilizado num contexto de purificação. Então, o que isso pode nos ajudar a pensar e refletirmos juntos? A importância de, esse lidar com o pecado, esse iniciar o processo de restauração
a gente ter consciência de que a gente depende do Senhor para proteção e a gente depende do Senhor para purificação. Notem os pedidos do salmista. Verso 1 ele diz assim: apaga. O verso 2 ele diz: lava-me, purifica-me. Verso 7 ele diz: purifica-me, lava-me. Verso 9 ele diz: apaga. Vamos ver rapidamente essas três expressões: lava-me, purifica-me, apaga. Lava-me inclui aqui um dos sentidos dessa palavra no hebraico, inclui o processo de pisoteamento. Interessante, né? Ou seja, é uma lavagem intensa. O significado original dessa expressão no hebraico é pisar. Era o método para lavar roupa. Ou seja, não é simplesmente passar um paninho, não é simplesmente jogar um balde de água. Não, é força. Davi, ele tem consciência de que ele precisa passar por um intenso processo de lavagem. Purifica-me. Um termo no original é me deixe puro, me torna puro. E apaga, ação de apagar o que está escrito. É no sentido também de anular. É possível, pastor Prates, Colossenses, capítulo 2, versículo 14? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse desejo do salmista cumpre-se na obra de Jesus Cristo. Ele anulou. Agora, também, lavar, purificar e apagar também dá uma ideia de um processo externo. Mas tem também um pedido do salmista que dá a ideia também do processo interno. É o verso 10. Olha que bonito esse verso, que até o pastor Paulo já leu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aí já é o aspecto interno da restauração. Tem a ver com natureza espiritual. Tem a ver com o centro da vontade do ser humano. O salmista está pedindo que Deus opere na sua capacidade de decisões. Ou seja, para que aquele erro não se repita. E aqui vale essa observação. Quando a Bíblia diz assim, cria em mim, ó Deus. O verbo cria, no hebraico, é o mesmo verbo de Gênesis 1, quando diz, no princípio, criou Deus. Se a memória não me falha, é o verbo bara. Bara, criar. Esse verbo, ele só admite um sujeito. É Deus. Só Deus pode fazer isso. Então o salmista está pedindo que Deus opere um milagre na vida dele. Ou seja, que Deus opere um milagre na vontade, na capacidade de decisão, para que ele não volte a pecar. Seria esse o resumo do tópico 3.2. 3.3 nos vai falar sobre a alegria da tua salvação. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e suplicamos a Deus que Ele nos ajude na nossa caminhada de fé, certamente teremos a coroação de termos a certeza e a convicção que estamos no rumo e no caminho certo. Davi roga a Deus a alegria da salvação. É possível você que pecou se arrepender e voltar a ter a alegria da salvação. Pastor, tópico 3.3. Essas duas palavras que a nossa lição destaca, né? Alegria e salvação. E depois vai dizer assim, o caminho da santidade conduz as pessoas
a alegria e a salvação. E o item 2 diz: a alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do novo estilo de vida que o poeta, o salmista, vislumbra aqui. Salvação não se trata simplesmente do perdão, mas das bênçãos que seguem. Ou seja, o salmista, nesse pedido do verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Ele deseja, ele está bem ciente que essa alegria é a alegria de ter sido reconciliado. É a alegria de poder continuar tendo um relacionamento com Deus e um desejo também de ser obediente. Agora, notem que a partir do verso 13, como eu disse, não tem como esgotar o assunto, mas eu acho importante deixar aqui como uma reflexão. A gente vai ver agora o resultado dessa restauração: arrependimento, reconhecimento, confissão, perdão, purificação. A partir do verso 13, o salmista é como se ele estivesse agora se consagrando, como se ele estivesse se colocando à disposição do Senhor. Isso também a gente vê em Isaías. Depois que ele tem a visão de Deus, ele reconhece sua imundícia, ele é purificado. Depois que ele é purificado, ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. O salmista, depois de purificado, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O verso 15 ele pede: Senhor, abre os meus lábios. O verso 17 ele diz: sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, contrito. Versos 18 e 19, agora ele faz uma oração por toda a comunidade, para que toda a comunidade seja abençoada, para que os muros de Jerusalém sejam edificados, e então te agradarás de sacrifícios. A título de observação, versos 18 e 19, alguns comentaristas acreditam que tenha sido inserido posteriormente, na época quando o povo de Israel retornou do exílio. Seja isso fato ou não, o certo é que é muito significativo essa oração: abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. É muito significativo essa oração ser feita depois desse processo de arrependimento, de purificação, porque isso nos remete ao tempo de Esdras, quando o primeiro grupo voltou do cativeiro. Quando chegou o primeiro grupo em Jerusalém, a cidade arrasada, o templo destruído, a primeira providência do povo foi restaurar o altar e oferecer um sacrifício. Ou seja, depois de arrependimento, depois de purificação, é que veio a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Que o Senhor nos ajude a cada dia. Amém. É isto, nós podemos aqui desfrutarmos de uma aula mais do que edificante e abençoada. Nós estamos chegando mais uma vez ao término de uma lição, mas aprendemos que nesse tópico 3... E Davi fez 3 pedidos aqui resumido, Conhecer a sabedoria, ser purificado com hisopo, e ele queria de novo a alegria da salvação. Nós aprendemos de fato nessa lição, e concluindo-se, que o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa e da relevância do arrependimento e da busca pela restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Essa é a nossa lição e graças a Deus, parabéns, pastor, pela explanação. Pastor Prates, muito obrigado sempre pela contribuição. Nós agradecemos a você pela sua audiência e por estar ligado conosco. Suas últimas palavras? Que Deus continue abençoando você e a sua família e que você continue sendo um apaixonado pelo aprendizado através também da Escola Bíblica Dominical.
Na semana que vem estudaremos a lição de número 7, onde vamos falar sobre a confiança em em tempo de aflição. Você prepare-se porque vai ser também uma aula abençoadíssima. Pastor Marcos Santana, considerações finais? Tendo estudado o Salmo 51, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos observar bem a exortação do Senhor Jesus. Vigilância e oração, sempre conduzindo a nossa vida à luz da palavra e andando em espírito. Amém. Em nome da nossa diretoria executiva, publicações, em nome do Conselho Deliberativo da nossa editora, nosso Bispo Primaz, Bispo Manuel Ferreira e Bispo Samuel Ferreira, nosso diretor executivo, e Bispo Abner Ferreira, nosso diretor-gerente administrativo, nós agradecemos a sua audiência e, de fato, a sua contribuição com isso. Se inscreva através deste canal e coloque o sininho para que você receba todas as notificações dos vídeos que serão postados aqui no nosso canal. A editora Betel agradece, nós vamos encerrar fazendo uma oração, pastor Manuel Luiz Prates, orando a Deus, e logo em seguida nós pedimos que você abrace sua mãe e a mulher que representa de fato essa força neste dia importantíssimo que é o Dia das Mães. Pai querido, chegamos ao final desta aula e isso só foi possível pela presença gloriosa do Espírito Santo. Louvamos a Ti, Senhor, por este aprendizado e nós oramos para que esta família, estas vidas que nos assistem e nos vê agora através deste vídeo, possa ser alcançado por Tua graça e por Tua misericórdia. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, queremos aprender e que este ensinamento, Senhor, possa produzir em cada um de nós conhecimento para que nós possamos, no mínimo, ter um momento de grande reflexão. Obrigado, Senhor, por este ensino. Abençoa todas as mamães, ó Pai, que neste dia é comemorado o Dia das Mães. Que elas sejam abençoadas com a Tua graça. Que elas sejam abençoadas. E o que uma mãe mais se alegra é de ver a sua família reunida com saúde e na Tua presença. Que esse desejo cumpra-se, Senhor, na oração de cada mamãe, que certamente há muito tempo tem feito essa oração, mas que nesse dia nós aqui juntos, Senhor, fazemos essa intercessão, que elas alcancem esse objetivo, que eu acredito ser o maior presente que cada mamãe espera nesse dia. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Muito obrigado, editora Betel, edificando a casa de Deus.